Olá, hoje nós vamos falar sobre uma técnica estratégica muito conhecida, muito difundida, muito aplicada nos grandes conglomerados, que se chama análise SWOT. A análise SWOT é uma abreviatura de palavras inglesas que significam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Vai ser uma tabela que daqui a pouco você vai ver aí na sua televisão, a respeito dessas 4 coisas: forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Algumas delas são controláveis por você, outras são incontroláveis. Ou seja, você que é empresário, você que tem um negócio, você que está pensando em abrir um negócio, você que já está estabelecido, é lógico que você já deve ter ouvido falar sobre isso e é lógico que você entende que com as circunstâncias hoje, a sociedade moderna, tudo está mudando muito rapidamente. A parte tecnológica, tudo fica obsoleto da noite para o dia. Você também vai descobrir que o intangível está ficando mais caro do que o tangível. Você está verificando também que as variações monetárias são enormes. Hoje podemos circular grandes massas de dinheiro de um ponto para outro. As barreiras estão caindo cada vez mais. Novos países estão surgindo, novas oportunidades de mercado estão sendo feitas, recursos muito importantes usados até hoje já começam a se escassear. As empresas hoje do mundo já começam a levantar o seu custo ecológico. Toda empresa hoje está deixando uma pegada ambiental. Uma pegada ambiental significa, lá na frente alguém vai me cobrar. Amanhã nós vamos cobrar cada garrafinha plástica que está jogada dentro do rio. Amanhã, com certeza, a sociedade vai querer cobrar cada pneu que foi parar no meio do mar. É evidente que amanhã toda a sociedade vai cobrar o ar que está poluído de alguém. Alguém vai ter que pagar isso. Então, as empresas de hoje estão tomando muito cuidado na sua evolução e no seu pensamento estratégico. Qual é a pegada ecológica que eu vou deixar, por exemplo, se eu dobrar o meu faturamento? Algumas empresas hoje já não podem mais dobrar o seu faturamento. Por exemplo, as empresas de petróleo já não conseguem mais colocar nos seus objetivos crescer dobrando o faturamento, porque para dobrar o faturamento, a pegada ecológica vai ser muito grande, a pegada ambiental que for deixada vai ser muito grande. Vamos ter que destruir oceanos, vamos ter que destruir florestas, vamos ter que destruir cidades, países. É muito grande. Algumas empresas já não podem mais ter nos seus alvos crescer dobrando o faturamento. Então, você que está ouvindo essa lição tem que pensar o seguinte: do jeito que está indo a minha empresa hoje, quanto tempo ela ainda vai sobreviver? Você tem uma ideia de quanto tempo a tua empresa pode sobreviver? Você tem uma ideia de qual é o ambiente que a sua empresa está? Será que é um mar calmo, é um mar revolto? Você tem ideia da onde vêm as grandes ameaças ou as ameaças que você vai ter que enfrentar num futuro próximo? Elas são regionais, elas são nacionais, elas são internacionais. Você já parou para pensar da onde vêm as oportunidades da sua empresa? Será que há mais oportunidades para o seu negócio do que grandes ameaças? Então, você precisa fazer essa análise SWOT, analisando esses fatores. Então, antes da gente chegar lá, eu queria bater um papo com você a respeito do que a gente vai chamar agora de pensamento estratégico. Antes de você sentar e fazer essa tabela, que eu acredito que é um exercício estratégico muito importante. Quando você começar a aprender a fazer esse exercício estratégico, você vai posicionar a sua empresa, você vai posicionar o seu negócio em alguns contextos. Por exemplo, no contexto dos fornecedores. A minha matéria-prima é acessível e vai continuar sendo acessível? Ou você vai colocar a sua empresa no contexto dos clientes? O meu produto ainda tem vida útil para os próximos 10 anos no mercado que eu atuo? Os meus clientes,
estão adequados, ou seja, as barreiras que eu criei para que outros competidores que possam vir a entrar nesses clientes são duradouras, elas têm capacidade de permitir que a minha empresa ainda continue nesses clientes por quantos anos? O meio ambiente, ou seja, os fatores econômicos, os fatores monetários, tudo está de acordo ou está contra o seu negócio nos próximos anos. Então, esse exercício de saber o posicionamento, como está a minha empresa num contexto nacional, num contexto internacional, num contexto global, vai me ajudar a tomar decisões, vai me ajudar a tomar decisões de saída de um mercado e entrar num outro. Algumas empresas têm o custo de saída muito elevado. Por exemplo, uma empresa de aviação, para sair desse mercado e vender pastel, por exemplo, vai ter um custo de saída muito grande. Estou dando um exemplo para você entender o que é custo de saída. Uma empresa que faz carros pode fazer panela, uma empresa que faz panela pode fazer alguma coisa relacionada à metalurgia. Então, para poder entrar no mercado ou sair do mercado, existe um custo chamado custo de entrada e custo de saída que nós vamos falar em outras áreas. Mas vamos fazer aqui um bate-papo de pensamento estratégico. Antes da gente sentar para fazer a tabela SWOT, nós vamos então pensar, vamos olhar um pouco, interiorizar o que é a nossa empresa. Então, fazendo algumas perguntas muito simples, eu anotaria, porque é tremendamente importante. Essas perguntas servem para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu produto. Então, a empresa tem que ser clara nas suas atitudes. Ou seja, eu preciso entender exatamente o que eu faço e para onde vou, fazendo algumas perguntas. Somos bons em quê? A sua empresa é boa em quê? Já sabemos fazer o quê? O que a sua empresa faz com maestria? Queremos ir para onde? A sua empresa quer ir para algum lugar? Ela é nacional, quer ser internacional? Ela é regional, quer ser nacional? Podemos ir para lá? Se a resposta for sim, a próxima pergunta é: eu posso ir para lá? Eu tenho recursos? Temos como ir? Próxima pergunta: é importante ir? Talvez você queira ir, mas será que isso é importante agora, nesse exato momento? O que acontece se não ir? O que acontece se a decisão é permanecer? Tem o custo de ir, tem o custo de ficar, tem o custo de deixar como está, tem o custo de nos preparar para fazer alguma coisa. Tudo o que a gente decidir dentro da empresa vai gerar custo. Podemos ficar onde estamos? É uma pergunta também. Então, vem mais 3. Nós sabemos as respostas para todas essas perguntas. Nós queremos e nós podemos. Então, são perguntas tremendamente simples que vão fazer você abrir a sua mente para você começar a pensar e tomar algumas decisões. Por quê? Porque se nós não soubermos posicionar a nossa empresa, nós vamos esquecer que toda empresa, todo negócio tem uma curva de nascimento, aprendizado, delineamento, depois maturação, depois declínio. Então, essas perguntas também vão ajudar você a saber em que nível de curva o seu negócio se encontra. Se ele está começando, você ainda tem alguns anos pela frente. Se ele já está estabelecido, nós podemos aumentar essa curva de crescimento e tentar evitar que a gente entre na curva do declínio. As empresas podem morrer, estagnar, e se não tomarem uma posição estratégica a respeito das suas atitudes. Eu estou falando de atitudes. Então, uma empresa pode ficar estagnada e ficar para trás. Uma empresa pode morrer se ela não tomar uma posição estratégica em relação para ir. É necessário o conhecimento do meio para onde você vai. Então, de novo, nós estamos aqui falando de análise. Por isso, essa tabela análise SWOT é muito importante. Porque você não vai decidir nada, a tabela vai fazer você pensar. A tabela vai fazer você
criar e ver os ambientes em que você se encontra. Essa tabela vai ajudar você a perceber as coisas que estão já acontecendo. Então, qual será a minha capacidade inicial para participar de um mercado que eu decido entrar? Qual será o meu custo de saída, caso eu precisar sair da situação onde eu me encontro? E aí você vai começar a fazer várias perguntas. Por exemplo, fornecedores. Os fornecedores atuais com dificuldade e pode alterar os custos das matérias-primas que vão influenciar no custo da minha empresa. Então, quando você começa a responder essas perguntas, você vai ter que andar um pouquinho para trás. O meu negócio hoje está em cima de fornecedores de matérias-primas. Então, esses fornecedores poderão influenciar positivamente ou negativamente a minha expansão e as decisões que eu venha tomar lá na frente. A evolução tecnológica dos meus clientes ou dos concorrentes é um ponto que pode prejudicar os meus negócios? Qual é o ciclo da cadeia de produção que a sua empresa se encontra? Então, isso aqui é um posicionamento estratégico muito importante, foi escrito por Porter. Eu tenho alguns produtos, então eu ando para trás, aqui está a minha produção e eu ando para trás nesses produtos. Então, por exemplo, eu compro uma matéria-prima, reprocesso e ponho uma embalagem e vendo, então eu estou vendendo só embalagem e imposto, eu não estou criando nada. Por exemplo, eu compro tijolo, quando eu embrulho o tijolo e vendo tijolo embrulhado, eu já criei um novo produto. Tijolo é uma coisa, tijolo embrulhado é outra coisa. Então, o que eu agreguei no tijolo? Só uma embalagem. Eu não conseguia agregar muito valor nesse produto. Então, todo produto que eu estou produzindo hoje que não agrega valor que vai ser percebido pelo meu cliente, ele está sujeito a morrer brevemente. Então, para isso eu posso usar uma outra análise que eu fiz nas aulas anteriores, chamado o princípio de Pareto. Eu coloco lá os meus produtos e vejo, por ordem decrescente, qual é a participação desses produtos no meu faturamento. Eu uso esses produtos e vejo qual é a participação desses produtos em uma determinada matéria-prima. E vou analisando isso tudo para saber qual é a cadeia de produção. Muito bem. E lembrando que cada vez mais o intangível, a percepção do cliente está valendo mais do que o próprio produto. Então, depois que você respondeu essas perguntas, nós podemos então ir lá para essa tabelinha e começar a analisar algumas coisas. Quais são os pontos fortes da minha empresa? Os seus pontos fortes da sua empresa, eles são factíveis. Eles terminam exatamente onde começam os pontos fracos. Então, quais são os pontos fortes da minha empresa? Vamos olhar para dentro da empresa. A minha equipe é um ponto forte. Os meus vendedores são pontos fortes. A tecnologia que eu emprego é ponto forte. A qualidade do meu produto é um ponto forte. O meu jeito de produzir a coisa é um ponto forte. O posicionamento de mercado dos meus produtos é um ponto forte, tem valor. Então, nessa tabelinha, você vai começar a analisar tudo aquilo que para você é um ponto muito forte para você e aquilo que é percebido também pelo seu cliente. Então, tudo que você colocar aqui dentro da primeira tabela é uma variável controlável. Eu posso controlar tudo que está dentro da minha empresa, tudo que está dentro da minha organização é controlável. Tudo que está dentro da minha organização, já vou falar para você o que é. São custos. Então, tem lá o seu pessoal, tem lá a sua tecnologia, tem lá a missão que você colocou dentro da empresa. Tudo aquilo está custando algo. Tem lá os equipamentos que você investiu, que estão sendo depreciados. Então, tudo isso pode ser um ponto forte ou pode ser um ponto negativo. Pontos fracos também está dentro da minha empresa. Eu vou analisar, então, quais são os meus pontos fracos. Quem sabe o posicionamento de mercado do meu produto não é ponto forte. Quem sabe o meu plano de marketing, o meu plano de promoção não tem sido bom. Não é um ponto forte, é um ponto fraco. Quem sabe
o treinamento da minha equipe é um ponto fraco. Quem sabe a tecnologia que eu estou empregando hoje é um ponto fraco na minha empresa. Quem sabe as máquinas que eu uso para produzir alguma coisa já estão depreciadas, e isso para mim é um ponto fraco. Quem sabe outras coisas, quem sabe o custo do meu produto está demasiadamente alto e isso me torna um ponto fraco. Ou seja, com aquelas perguntas que eu fiz no início da aula e com essas orientações, você vai poder gastar tempo ou com a sua equipe para descobrir o que a gente faz bem, quais são os pontos fortes e relevantes da nossa empresa. A nossa marca é um ponto forte, o posicionamento junto aos nossos clientes é um ponto forte, ou até os nossos clientes são um ponto fraco. Há muitas empresas que, por causa da alta concorrência, não conseguem vender para clientes bons. Então, tem que vender para clientes que já não têm crédito em outros clientes. Vende para clientes que são maus pagadores. Então, de repente, a carteira de cliente que eu escolhi no meu mercado é o ponto fraco da minha empresa. Que mais? Geralmente, nós temos algumas pessoas que são fundamentais dentro da nossa organização. O gerente de vendas, o gerente de marketing, são pessoas que têm que estar intimamente ligadas com o mercado. Essas pessoas são pontos fortes ou são pontos fracos na sua organização. Um diretor de produção é uma pessoa extremamente importante na alavancagem de produção e redução de custos de uma organização. Nesse caso, ele é um ponto forte ou ele é um ponto fraco na sua organização. Os seus vendedores, aquelas pessoas que tocam nos seus clientes, como é que eles fazem isso? Na sua análise, essa equipe de venda é um ponto forte, é um ponto fraco? Quando for ponto fraco, eu pergunto, será que um treinamento vai resolver essa situação? Nesse momento, eu não estou tomando decisões, eu só estou avaliando aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom, o que é forte e o que não é tão forte. Por quê? Porque depois que eu fizer essa tabela, eu vou ter que então começar a tomar algumas decisões. E essas minhas decisões em cima dessa tabela é colocar a minha empresa num posicionamento estratégico em cima daquilo que eu decidi que eu sou bom, em cima daquilo que eu decidi o lugar aonde eu quero ocupar. Então, esse é um exercício que temos que fazer praticamente todo ano. Todos os anos, os boards das empresas se reúnem e a primeira coisa que um diretor de marketing ou de produção faz é exatamente isso. Mostrar para os diretores daquela empresa os pontos fortes daquela unidade de negócio, os pontos fracos, as oportunidades que estão a vir e também as fraquezas. Em cima disso é que as pessoas decidem se vão investir ou não. Agora vamos falar das oportunidades. Oportunidades. Quando eu começo a falar de oportunidades e de ameaças, eu estou saindo pelo portão da minha empresa e entrar num negócio que é muito complicado. De novo, vou explicar. Os grandes conglomerados, as grandes empresas multinacionais, são aquelas que se encontram em todas as partes do mundo, em todos os países, em todos os continentes. Elas gastam fábulas do seu faturamento anual com auditores, advogados, estudos de marketing, ou seja, elas estão no mercado e vão se perpetuar ali porque elas têm capacidade de avaliar o meio em que se encontram. E assim mesmo para elas, é muito complicado. As informações nem sempre estão adequadas, as informações nem sempre são muito bem, não se consegue checar a veracidade dessas informações. Então, avaliar o ambiente externo de uma empresa, avaliar o ambiente externo de um mercado, é muito complicado. Precisa-se ter muitos dados históricos do passado. E, em função disso, essas empresas trabalham com um horizonte de 5, 10 e 15 anos. O seu sistema de informática já faz simulações há anos à frente, já estipulam substituições de equipamento, ou seja, é muito complicado
para uma empresa descobrir isso, mas é um exercício que todos nós temos que fazer. Então, nós vamos encerrar essa aula de hoje e vamos continuar esse assunto na nossa próxima aula. Até já!